Olá, nós vamos então agora discutir um caso sobre hepatite alcoólica. Meu nome é Roberto de Carvalho, eu sou hepatologista, trabalho na Escola Paulista de Medicina, em São Paulo, e aqui hoje temos o Dr. Gustavo. Olá, eu sou Gustavo Henrique Pereira, eu sou médico do Serviço de Gastroenterologia e Hepatologia do Hospital Federal de Bom Sucesso e dos Hospitais Vitória e Samaritano do Complexo Américas. E Dr. Juliano? Juliano Machado de Oliveira, de Juiz de Fora, Minas Gerais, da UFJF. Muito bem, então vamos ao caso. Trata-se de um homem de 36 anos, pedreiro, natural e procedente de São Paulo, casado. Ele mora com a esposa e 2 filhos, um de 8 e um de 6 anos. Ele iniciou o uso de bebidas alcoólicas aos 12 anos de idade e foi admitido no hospital com queixa de olhos amarelos há 3 dias e confusão mental há 1 dia. Ao exame ele se mostrava febril, 38,2 graus, com flapping, mucosas desidratadas, hipocoradas e ictéricas, uma hepatomegalia com 14 centímetros de hepatimetria com consistência aumentada e um traube ocupado. Uma ultrassonografia feita à admissão demonstrava hepatomegalia, esteatose, discreta esplenomegalia, uma veia porta com calibre de 1,4 centímetro. E os exames laboratoriais iniciais mostravam uma hemoglobina de 3,2 com VCM aumentado, 12 mil leucócitos, 9.427 neutrófilos, 6% de bastões, uma ST de 120, uma LT de 50, uma gama-glutamiltransferase de 1.324, uma fosfatase alcalina aumentada, 270, uma bilirrubina total de 19, com predomínio de bilirrubina direta, um RNI de 1,55, com um TAP de 18,8 para um controle de 13,2, albumina de 3,2, ureia de 56, creatinina de 1,8, potássio de 3,2, sódio de 148 e nível de magnésio de 1,4. Esse paciente evoluiu com hipertensão arterial e taquicardia e agitação. Ele, na verdade, agrediu um enfermeiro neste período, então, de agitação. E eu queria aqui começar essa discussão perguntando qual deve ser a conduta nesse tipo de caso nas primeiras 24 horas após a admissão. Gustavo? Bom, esse paciente ele tem um consumo alcoólico bastante expressivo, né? A gente deve sempre tentar graduar isso. Lembrar que não necessariamente o indivíduo que faz hepatite alcoólica aguda, ele está consumindo ativamente álcool. Hoje se aceita que ele possa estar abstêmio por menos de 2 meses e ainda assim fazer hepatite alcoólica aguda grave. Há, no meu entender, 2 questões aqui que são fundamentais nas primeiras 24 horas de manejo desse paciente. A primeira delas é identificar se ele está diante de um processo infeccioso ativo ou não. Ele tem leucocitose, sinais de resposta inflamatória sistêmica, que podem ser próprios da hepatite alcoólica, mas também podem ser advindos de alguma infecção subjacente. Então, culturar esse paciente como todo, radiografia de tórax, urinocultura, hemocultura e muito provavelmente iniciar antibiótico terapia empírica, porque é muito difícil a gente saber quem está infectado e quem não está. E talvez a evolução desses parâmetros clínicos e laboratoriais de inflamação sistêmica possam nos auxiliar a identificar realmente quem estava infectado e para um segundo momento, pensar na terapêutica para hepatite alcoólica aguda grave. E uma outra questão é a disfunção renal que esse indivíduo apresenta, né? Ele tem uma creatinina de 1,8, nós não sabemos quanto é a creatinina basal dele, mas é muito provável que esse doente ele tenha uma disfunção renal e tenha uma injúria renal aguda. Então é fundamental que a gente comece a fazer medidas para a reversão da injúria renal. Com hidratação a gente pode discutir qual é a melhor solução, se é cristalóide, se é colóide, mas eu acho que essas seriam as 2 primeiras medidas iniciais. Juliano. Eu na verdade, ponderaria, Gustavo, nesse caso, essa questão do cuidado geral, acho que é muito importante nesse primeiro momento, e a gente vê alguns trabalhos mostrando, inclusive, que os estudos atuais, os pacientes têm uma melhor sobrevida do que tinham nos antigos, né, inclusive com terapia padrão, baseado especialmente, possivelmente, pela melhora dos cuidados gerais. Então, eu concordo com a história do rim, acho que esse paciente precisa ser expandido, hidratado, ele está desidratado, já vem provavelmente em um quadro habitual do alcoólatra, que além de alimentar mal, ingere pouco líquido e desidrata pelo próprio álcool. Acho que essa questão do cuidado geral, hidratação, pensar na nutrição, mas cuidar dessa agitação dele, né, o paciente que tem alguns sinais de encefalopatia, o flapping na entrada, que também faz parte desse quadro do diagnóstico da hepatite aguda grave,
e essa agitação psicomotora, que tende a piorar, especialmente se a gente pensar no contexto da retirada do álcool e da síndrome de abstinência. Então, acho que eu não pensaria de verdade nesse primeiro momento em antibiótico, apesar da enorme dificuldade de você diferenciar o que é síndrome de resposta inflamatória da hepatite aguda e o que é síndrome de resposta inflamatória da sepsis. É cruel. Mas eu talvez optasse por cuidado geral, hidratação, nutrição, sedar com cuidado neste contexto para controlar melhor a questão da encefalopatia e da agitação, que possivelmente tem o envolvimento da abstinência, e eu talvez aguardasse culturas ou sinais de piora inflamatória a despeito dos cuidados gerais para iniciar o antibiótico. Concordo. E acho que aí talvez a opção, você chamou atenção para isso, realmente é muito importante, talvez a opção aí fosse a gente usar um benzodiazepínico de curta duração, como o lorazepam. Lorazepam. Né? Talvez fosse uma boa opção, que você chamou atenção, é fundamental. Cuidado geral para que ele não se inflija dano e nem inflija os demais. Tem um detalhe, né, que sedação nesse paciente é muito ruim. Lorazepam, das drogas que a gente vê descrita, eu na verdade, acabo na prática usando muito antipsicótico também. A gente não vê muitos trabalhos com antipsicóticos nesses pacientes, mas parece uma droga algo segura do ponto de vista de depressão do sistema nervoso central e para você controlar esse primeiro momento onde ele acaba realmente tendo autoagressão e agressão aos outros, né, nesse contexto da agitação. Eu não tenho muito a acrescentar, eu acho que o importante aqui é a gente enfatizar que esse paciente precisa de cuidados gerais. Né? Então, é bem importante enfatizar que corticoterapia, que a gente vai conversar mais para frente, não é uma medicação para se iniciar de madrugada. Não. Né? Esse paciente precisa de cuidados gerais com todas essas ponderações que vocês fizeram. Vamos seguir. Então, foram calculados os famosos scores de prognóstico no contexto da hepatite alcoólica. O índice discriminante de Madre foi de 45, o MELD de 28, o score ABIC de 6,91 e o score de Glasgow foi calculado em 10. Aqui eu trago alguns dados de uma casuística conjunta nossa lá da Escola Paulista de Medicina e da Universidade Federal de Santa Catarina, com 90 casos de hepatite alcoólica, e eu queria com esse gráfico mostrar quão frequente é a discrepância em termos de prevalência de hepatite alcoólica grave conforme o score prognóstico que a gente utiliza. Então, nessa casuística com 90 pacientes, 78% deles tinham um critério de gravidade pelo índice de Madre, e apenas 31% tinham um critério de gravidade pelo score ABIC. E a gente tem aí alguns estudos recentes que mostram alguma vantagem em termos de acurácia prognóstica do score MELD, seja MELD clássico ou MELD sódio, em comparação com o score clássico de Madre. Né? Nesse estudo, os pontos de corte foram aí de 25 e 28 para MELD e MELD sódio, e temos um outro estudo que ainda mais recente, que mostrou ainda alguma superioridade, particularmente no contexto da avaliação de sobrevida em 90 dias do MELD 3.0 em comparação com o score MELD e MELD sódio. E eu queria perguntar então para os nossos convidados o que fazer quando esses scores de gravidade divergem, como é que a gente conduz, o que vocês têm usado na prática para identificar esses casos mais graves? Difícil. Eu vou dizer que eu sempre acho que na dúvida ProRel, e aí o ProRel é fazer talvez o que a gente tenha de alternativa. Como você colocou, né, corticoide é uma alternativa terapêutica que a gente não pensa num primeiro momento, a não ser que você tenha segurança. Eu acho que nesse screening inicial, a gente descartar a infecção, e ele realmente tiver scores discrepantes, uns indicando gravidade, outros na dúvida, eu tenho muito pouco para fazer para esse paciente quando ele tem algum sinal de gravidade. Talvez eu tentasse, no primeiro momento, com segurança de um cuidado inicial adequado. E descartando infecção, eu talvez utilizasse o score que me mostra esse sinal de gravidade e acompanharia com o score dinâmico mais precocemente para ver se, eventualmente, a corticoterapia, que é uma possibilidade, funcionou ou não. Difícil você validar, mas o score de MELD certamente é o que está para a gente mais fácil hoje na prática. Né? A gente incorporou o MELD com muita facilidade pelo transplante e eu acho que é o que a gente mais usa e acredita mais. E você, Gustavo? E que ponto de corte vocês usam? Então, a gente acaba, eu acho que assim, você vê que por uma doença que tem 4 scores
sendo utilizados, é porque possivelmente nenhum deles é satisfatório. Isso fica bem demonstrado quando você vê a acurácia de cada um deles. Nenhum dos scores chega a 80% de acurácia, que seria algo o mínimo para a gente considerar aceitável ou razoável. A gente ainda usa muito o score de Maddrey, mas na prática a gente calcula Maddrey e MELD, e como o Juliano falou, indúbio pro réu, né? A gente está falando de hepatite alcoólica aguda grave, é uma condição com elevadíssima mortalidade no curto prazo. Se algum desses scores me aponta para evidências indicativas de tratamento, a gente começa o tratamento, tá? E o ponto de corte é aquele, 32 para a função discriminante de Maddrey, e o MELD a gente usa 20, 21. Exatamente, Betinho. Mas provavelmente o MELD 3.0 é superior, né? Então a gente talvez já tenha que repensar isso. E eu concordo com o Juliano que, assim, na prática, se você tem um score que você está habituado a utilizar, ele é mais facilmente incorporado na sua prática diária. Não, com certeza eu não tenho nada a acrescentar, eu concordo integralmente com vocês. A gente, lá na Escola Paulista, a gente calcula todos e a gente fica bem mais confortável quando todos eles concordam. É óbvio. Mas isso não acontece assim com tamanha frequência e a gente acaba pesando muito também no que diz o MELD. Por enquanto, eu acho que ainda está cedo para a gente adotar MELD 3.0 e mesmo talvez até o MELD sódio, não há clara evidência de que seja melhor do que MELD convencional, mas a conduta é basicamente a mesma de vocês, né? Então vamos seguir. Outra questão é sobre antibiótico, né? A gente falou que esses pacientes muitas vezes apresentam sinais de resposta inflamatória sistêmica, é muito difícil a gente estabelecer se eles estão ou não infectados, né, na admissão. Existem casuísticas aí que mostram em torno de 25% deles com infecção à admissão. Na experiência nossa, isso chega a 40% de pacientes infectados, mas é sempre um desafio diagnóstico. Então a pergunta que fica é se a gente deveria usar antibiótico profilaxia nesses indivíduos. E o primeiro estudo publicado sobre o assunto foi justamente publicado nesse mês, no JAMA. Como a gente pode ver, mostrou uma redução na incidência cumulativa de infecção em 60 dias, mas não demonstrou redução em termos de incidência de síndrome hepatorrenal e tampouco redução em termos de mortalidade em 180 dias. Então foi um estudo basicamente com resultados negativos, e eu queria saber de vocês quando vocês indicam antibióticos na hepatite alcoólica. Acho que essa é a pergunta mais difícil do manejo da hepatite alcoólica, né? Assim, a gente lá no serviço tem uma tradição de sempre ter uma alta suspeição para infecção. Para vocês terem uma ideia, assim, a gente, lá dos cirróticos hospitalizados em bom sucesso, por qualquer causa, metade interna infectados, da metade que não interna infectado, outra metade vai fazer alguma infecção no transcurso da hospitalização. Então é muito frequente que eles infectem, e eu acho muito difícil você ter uma resposta precoce, se aquela síndrome de resposta inflamatória sistêmica é da infecção, se deve em parte à abstinência alcoólica, se deve em parte à hepatite alcoólica. Se há sinais de resposta inflamatória sistêmica, a gente cultura e começa o antibiótico. E sabendo que é um método bastante imperfeito para a gente fazer essa avaliação nessa população. Mas a ideia aqui é não perder tempo e não tentar resgatar pacientes que já têm um deterioro da função hepática por uma infecção não tratada ao cabo de poucas horas ou mesmo dias. Longe de discordar, sabe, Gustavo, que são pacientes muito difíceis, né? Como se disse, talvez seja a nossa principal dilema na admissão desses pacientes. Eu vou dizer que eu gostei muito do artigo porque ele sustenta aquilo que a gente costumava fazer na prática. A gente não faz antibiótico profilaxia, não entra empiricamente só pela resposta inflamatória sistêmica. A gente tende a culturar e aguardar. É óbvio que se esse paciente tem uma evolução desfavorável, eu fiz todos os cuidados gerais e a despeito disso o paciente progride com a resposta inflamatória. Ele está em progressão, né? Foi negativo, eu comecei corticoide, ele tem algum sinal outro de infecção, a gente também não vai ficar aguardando, né, sem entrar com antibiótico. Mas eu gostei do artigo porque a gente baseava muito nessa expectativa de não fazer, de fazer o cuidado geral, esperar que ele melhorasse, pelo menos em parte, a resposta inflamatória com os cuidados gerais. Se não responder em nada, se tiver piora do quadro inflamatório sistêmico ou, obviamente, sinal de infecção, aí sim, acho que a antibiótico terapia, pelo menos é como a gente costuma conduzir no serviço. Perfeito, e também em sintonia aí, mais uma vez, com as condutas de vocês, a gente não faz nada diferente lá na escola. Acho que a gente precisa ter bom senso, né, nesses casos, e nos casos em que a gente suspeita de infecção, a gente não tem como evitar o início da antibiótico terapia.
Bom, após 4 dias de uso de prednisolona, então foi decidido usar a corticoterapia nesse paciente. A gente ficou bastante, vamos dizer assim, minimamente confortável com a possibilidade dele não estar infectado. Então, 4 dias após, a gente calculou o score de Lille, com uma bilirrubina de 25,2, e esse score de Lille no dia 4 foi de 0,493. A ideia de calcular o score de Lille vem fundamentalmente deste estudo, com 163 pacientes, publicado em 2017, que mostrou já no 4º dia de corticoterapia algum poder discriminatório entre aqueles que tinham benefício de sobrevida com a corticoterapia versus aqueles que tinham um score de Lille igual ou superior a 0,45, que mostravam uma evolução pior, com uma probabilidade de sobrevida significativamente inferior. E eu então queria perguntar para os nossos amigos se o score de Lille em D4 deveria ser incorporado, o que vocês acham que o cálculo desse score, em casos como este que a gente está discutindo, acrescentariam na nossa rotina. A gente tem feito Lille também D4 e, obviamente, a gente não tem tanta sustentação na literatura, mas esse é um paciente com Lille D4 ruim dessa forma, né, uma resposta mostrando falha na resposta, na verdade. Para mim era um paciente que a corticoterapia daqui para frente pode trazer mais dano do que benefício, e a gente tem pesado o Lille de D4. O paciente, quando responde bem, ele tende a responder bem, né? O corticoide, quando funciona bem, a resposta costuma ser realmente nas primeiras 72 horas, a gente já tem algum sinal. O paciente não responde nada ou vai mal, a gente realmente tem usado o D4 como um ponto de corte para pensar em interromper a corticoterapia. A gente está concordando muito, então eu vou polemizar um pouquinho. Polemiza. O cara chegou com 19 de bilirrubina, agora ele está com 25, 4 dias apenas. Mas é um sujeito que chegou bem inflamado, né? Se a gente iniciou corticoterapia antes de começar antibióticos, a gente se convenceu de que, de fato, tudo aquilo ali era resposta inflamatória, e no 4º dia apenas de corticoide ele está ali batendo na trave, 0,49. Para 0,45, né? E aí? Eu acho que aí você tem que pesar a tolerância do doente à corticoterapia. Tem alguns pacientes, em especial os mais idosos, os que têm doenças prévias como diabetes, hipertensão, a tolerância é ruim, né? Aqueles que têm boa tolerância, se a gente esticar talvez mais 3 dias de corticoterapia, a gente possa ter um definidor mais claro da eficácia dessa corticoterapia e estar disposto a pagar o preço dos efeitos deletérios. Nesse caso, concretamente, se eu bem me lembro, esse doente não tinha iniciado antibiótico terapia para ele, né? Talvez fosse o caso da gente reculturar e então começar a antibiótico terapia empírica e aguardar mais 48, 72 horas para ver se algum efeito do tratamento de um eventual processo infeccioso tenha sobre a melhora da função hepática e talvez ali reiniciar ou manter o corticoide até então. Ok. Após 7 dias de uso de prednisolona, 40 miligramas, esse paciente continuava com nível de bilirrubina em torno ali de 25, 26 e o score de Lille de D7 clássico foi então calculado 0,577. Então, com o estudo clássico desse score de Lille, não resta dúvida que seria o paciente chamado de não respondedor, mas uma meta-análise de 5 ensaios clínicos publicada em 2011 nos caracterizou a figura do respondedor parcial. E esse paciente, então, ele, na verdade, seria basicamente considerado não respondedor de qualquer forma. E, então, por conta disso, a gente interrompeu a corticoterapia e, infelizmente, no 10º dia de hospitalização, esse paciente evoluiu com choque séptico e óbito, o foco infeccioso foi pulmonar. Esse paciente fez uma infecção nosocomial pulmonar, mas sem identificação por cultura de qual bactéria. E aí a gente, para finalizar essa discussão desse caso, eu queria trazer a questão bastante complexa do transplante hepático, nesse contexto de hepatite alcoólica. A gente teve a publicação no ano passado desse estudo franco-belga, que demonstrou uma sobrevida comparável nesse contexto de hepatite alcoólica não respondedora à corticoterapia a sobrevida encontrada em pacientes com cirrose alcoólica com um tempo de abstinência clássico de 6 meses antes do transplante, e apesar de que
Esses pacientes que foram transplantados com pouco tempo de abstinência ou nenhum tempo de abstinência demonstraram uma recidiva de uso de álcool após o transplante significativamente mais frequente do que aqueles que foram transplantados com uma abstinência de pelo menos 6 meses. Então eu queria perguntar para os nossos colegas se o transplante hepático deveria ser opção no contexto da hepatite alcoólica na ausência de resposta. Gustavo. Eu acho que sim. A gente está falando de indivíduos frequentemente jovens, que fazem um primeiro episódio de hepatite alcoólica aguda grave e que tem um prognóstico extremamente ruim, entendeu? Quando não apresentam resposta à corticoterapia e não há nenhuma terapia aprovada de resgate para os não respondedores à corticoterapia. É claro que assim, é necessário uma seleção. Nos estudos que você mencionou, isso representa algo próximo a 5% do total de pacientes avaliados, então isso é um número pequeno, não impacta em termos de lista de transplante e você oferece uma probabilidade de sobrevida muito boa e um retorno ao consumo nocivo de álcool que é um pouco superior ao que se observa para pacientes com abstinência alcoólica maior, mas eu acho que o benefício em termos de sobrevida é muito claro. Acho que a gente precisa começar a mudar a nossa maneira de encarar esse tipo de indivíduo. Pequeno comentário, eu acho que esse pequeno número deve-se à individualização. Nós estamos falando de um pai de família de 30 e poucos anos de idade, trabalhador, que bebe desde os 12, num contexto social, que pelo jeito tem a primeira descompensação dele, tem 2 filhos, e esse paciente não tem alternativa terapêutica disponível a não ser o transplante. Então, acho que considerar o contexto psicossocial, o suporte eventual, a importância dessa figura, né, em sua família e toda essa estrutura, acho que isso tem que ser considerado, e a gente vive uma sociedade, acredito eu, que cada vez menos preconceituosa. O grande problema é a gente perder órgão e, na verdade, perder instinto de doação, porque antes se preocupava muito, eu vou doar o fígado para um alcoólatra. Eu acho que cada vez menos a gente tende a ter uma sociedade menos preconceituosa e talvez transplantar os pacientes com hepatite alcoólica torne-se possível nesse novo contexto. Bem, excelente discussão, muito obrigado pela participação de vocês e que a gente tenha outras oportunidades de discutir esse assunto tão frequente e tão relevante na nossa prática diária. Muito obrigado. Valeu. Valeu.